Oi, não. Vocês estão fazendo algo e gostariam de fazer algo? Então venham fazer comigo esta caixinha, como este tipo de suporte, ou se preferirem, organizador. Mas originalmente foi concebido como um suporte para garrafas e latas de cerveja. A partir disso, todas as dimensões são definidas, mas entretanto ficou claro que também pode ser usada como uma caixinha muito versátil. Como podem ver, nesta aqui há algumas ferramentas, utensílios, e esta segunda serve como um organizador de talheres, para a nossa sala de jantar de verão. Esta caixinha já tem vários anos. Eu fiz isso basicamente com sobras, porque recebi de um atacadista um material de placa que estava intercalado com uma placa especial, algo entre MDF e aglomerado. Era leve, relativamente peludo e macio. Então deixaram isso aqui para que eu jogasse fora ou queimasse. E eu aproveitei isso, entre outras coisas, justamente para esta caixinha. Quando foi lixado e envernizado, a superfície ficou bastante reforçada e é utilizável. Naquela época fiz as junções, usando uma fresa de formato que é especialmente destinada para gavetas. E aqui foi útil porque a junção em formato segura bem durante a colagem, não se desencaixa. Claro, graças ao perfil. A área colada também aumenta, tornando a junção mais forte no geral. Depois há esta segunda caixinha. Esta é bem mais nova. Eu a fabriquei relativamente há pouco tempo para uma reportagem para o programa Rádio Pitaca Loscutaca e já a fiz de compensado de pinho de marcenaria, achando que era de 12 milímetros. Depois descobri que era apenas de 10 milímetros, mas que na verdade tem uma espessura de cerca de 10,4. O ideal seria se fosse de 12 milímetros. As juntas aqui estão chanfradas a 45 graus e foram usadas lâminas nelas. De qualquer forma, o fundo é feito da mesma maneira em ambas essas caixinhas. Há um sulco fresado. Ao redor por dentro, ou melhor, cortado na serra de bancada, e o fundo inserido tem uma espessura de cerca de 6 a 8 milímetros. O mesmo acontece com essas divisórias internas novamente. A espessura ideal é de 6, no máximo 8 milímetros. Quanto ao interior, aqui eu fiz a divisória longitudinal, fixa e apenas as transversais, não como são encaixadas. Assim, você pode ter um espaço dividido em 6 partes iguais, ou um espaço onde há 2 partes pequenas e 2 maiores. E se você remover ambas as divisórias, então você terá 2 aberturas longitudinais iguais. Aqui eu fiz isso de forma um pouco diferente, na verdade, de maneira ainda mais simples. Toda a inserção interna pode ser removida, então você pode ter isso dividido em 6 partes. Ou você tem todo o espaço disponível se quiser colocar algo maior lá. E na verdade faremos da mesma forma, com a caixinha que vamos fabricar agora. Quero fazê-la com o mesmo compensado que este aqui. Tenho aqui atrás de mim, e desta vez não quero fazer a junção de forma complicada, mas apenas de maneira simples, unindo com cavilhas. O problema é que se você for cortar um sulco para o fundo na serra de bancada, pequenos buracos ficarão visíveis nas laterais que você pode preencher com massa, ou, se isso incomodar muito, terá que fresar os sulcos sem ir até o final. As dimensões são definidas. Altura de 30 centímetros, comprimento de 26 centímetros, e como vamos colar essas laterais entre as extremidades, vamos fazê-las com 16 centímetros de largura. E mais uma coisa sobre esta caixinha. Eu fiz isso apenas com algumas sobras, então não tive muita escolha. Então consegui que o padrão fosse horizontal nas laterais e vertical aqui. Se você for invernizar, isso não faz diferença nenhuma no compensado. Se você quiser deixar assim naturalmente e isso te incomodar, então, claro, você terá que fazer de outra forma. Recomendo cortar uma faixa com a largura de 30 centímetros e assim você conseguirá encaixar essas 2 frentes uma sobre a outra, então você terá o mesmo padrão. E claro, depende, se você corta a faixa ao longo ou através da placa, então você terá o padrão horizontal em todo o redor ou, ao contrário, vertical em todo o redor. Isso já depende do seu gosto. Então, o que vamos precisar para a produção? Além do material, ou seja, uma placa de 12 milímetros e depois uma mais fina de 6 a 8 milímetros, e essas varetas, vamos precisar de preferência de uma serra de bancada. Cortaremos todas as peças. Depois, uma serra para fazer esses cortes em forma.
seja uma serra de arco manual ou uma serra tico-tico, serra de fita. Depende simplesmente do que cada um tem à disposição. Quanto mais precisamente você cortar, menos será necessário lixar, e talvez você precise apenas de uma lixa ou uma tela de lixa, em um bloco arredondado, mas se você não cortar com muita precisão, uma lixadeira mais potente será útil, como uma lixadeira oscilante de fuso. Ou você pode fazer como eu, criando apenas uma peça que você lixa perfeitamente e usa como molde. Você desenha isso em outra peça, corta aproximadamente e depois, usando uma fresa de recorte com rolamento, copia a forma perfeita original e pode fazer isso quantas vezes quiser. Isso vale a pena se você for fazer várias caixas para a própria junção, ou usar este gabarito de cavilhas da Unimax. E eu o solicitei não apenas porque é absolutamente perfeito para esta caixa, mas também porque é um dos muitos gabaritos que são fabricados diretamente na Unimax. A Unimax é conhecida como uma loja de ferramentas e equipamentos para oficinas, para autopeças, serviços de pneus, mas poucos sabem que tudo começou há muito tempo com a fabricação de vários gabaritos e essa produção continua até hoje. Acho que não é nada comum que uma loja online como esta tenha também seus próprios produtos. Então, em primeiro lugar, eu queria ver essa produção e, em segundo, conversar sobre isso com o proprietário da Unimax. E você tem certeza de que já está fixado, certo? Eu acabei de verificar agora. Eu verifiquei. Então podemos começar? Estamos esperando por isso. Você espera isso? Olha só. Então eu posso? Vamos, lá. Você fecha isso. Não. E agora o verde. Direto para o verde, certo? Direto para o verde. Quando ainda está depois do azul. Não se preocupe, para onde isso vai voar. Você verá. E é isso. Nós fabricamos gabaritos de cavilhas há muito tempo. É um clássico. Eu não entendo o que esses carpinteiros fazem com isso, sabe? Isso simplesmente se vende há muitos anos. Nós fazemos isso há uns 20 anos. Naquela época, a empresa concorrente, Anka, fabricava isso em alumínio maciço. Um trabalho lindo, um trabalho bonito. E, claro, custos inacreditáveis. E naquela época, abordamos a construção de uma maneira um pouco diferente. Fabricamos uma ferramenta e extrudimos um perfil de alumínio. Claro, não é tão simples quanto parece, porque o dispositivo precisa mostrar alguma planicidade e fabricar o perfil na fábrica de alumínio de forma que tenha os parâmetros geométricos adequados. Extrudir a peça com o formato do perfil, isso é preciso em centésimos, não é problema. Mas manter a planicidade ao longo de um dispositivo de 56 mm é, obviamente, uma certa complicação. Então, isso depende relativamente do parceiro cooperativo. Mas é um produto bonito. Há muitos furos perfurados com precisão, muitos roscas. Quando você vê como uma coisa dessas é fabricada, é surpreendentemente rápido e, para mim, é impressionante do ponto de vista dos parâmetros de corte, como a coroa de perfuração entra no material de forma tão brutal. É certamente bonito de ver ao vivo. Como um patriota saudável, é claro que aprecio uma iniciativa como essa. E acho que seria bom se a Unimax tivesse em sua loja online, nos produtos que fabrica, sejam eles gabaritos de cavilhas, ou grampos de carpintaria maciça, ou talvez rolos de lixa, ou grampos de mão, algum tipo de identificação, seja uma bandeira tcheca ou algo como feito aqui. Acho que pessoas com uma mentalidade semelhante à minha certamente prestariam atenção a isso. E um desses produtos são exatamente esses gabaritos de cavilhas, que são fabricados em várias versões diferentes no que diz respeito ao comprimento, à largura e também ao diâmetro das buchas de perfuração. Este é, na verdade, o menor modelo, que possui buchas de perfuração com diâmetro de 6 mm, e é ideal para unir materiais com espessura em torno de 12 mm. Além disso, este é um dispositivo chamado de paraborda. Isso significa que é usado quando você quer unir duas peças, em L, ou até mesmo em uma junção reta. Mas se você quiser fazer uma junção do tipo T, ou seja, unir a borda a uma superfície, você precisará de um dispositivo semelhante, mas chamado de Boss para superfície. Por enquanto, vamos nos contentar com este dispositivo para borda, que nos permite perfurar os furos tanto na própria borda quanto na peça oposta. O prático é que as buchas de perfuração têm comprimentos diferentes, seja para a borda
ou para a superfície, então você pode manter o batente na broca sempre no mesmo lugar. Eu já vi dispositivos que são feitos de maneira diferente. Então você precisa ter, por exemplo, 2 brocas com batentes ajustados de maneira diferente, ou até mesmo 2 furadeiras, o que realmente não me parece uma solução muito feliz. Aqui dá para ver que alguém realmente pensou. Esses tampões de plástico também fazem parte do fornecimento. É a prova de erros para que você possa tampar os orifícios que não está usando. Aqui, para essa distância, usaremos apenas 2 orifícios. Então, o restante eu tampei assim. E também faz parte do fornecimento um batente simples para a broca. É basicamente apenas um estojo simples, com um parafuso de ajuste, com uma chave Allen. Isso é útil se o batente se ajustar ao eixo cilíndrico, mas é pior se ele acabar na espiral, né? Porque o parafuso pode, em primeiro lugar, danificar a aresta, e em segundo lugar, em brocas mais finas. Pode causar a curvatura da broca ao apertar, o que faz com que ela oscile. Então, eu prefiro, quando possível, usar um bucha de perfuração composta ou um batente de perfuração. Dessa forma, fazemos 2 cantos opostos e depois teremos que mover o batente para o outro lado e completar os outros 2 cantos opostos. Quando tudo está perfurado, podemos começar a colar. Primeiro, aplico a cola nos furos das bordas e bato os pinos até o fim, até que a cola comece a sair pelas ranhuras. Assim, tenho certeza de que está colado perfeitamente ao redor de todo o pino. Depois aplico a cola nos furos opostos e em toda a borda. Junto tudo e, claro, é bom apertar. Os grampos de corpo são ideais para isso. Se você não tiver, pode usar qualquer outro tipo de grampo, mas é importante pressionar exatamente no eixo da lateral, porque se você colocar no meio, as extremidades podem se curvar, o que não ficaria bonito e, além disso, as divisórias não encaixariam corretamente. Quanto a esta vareta, você pode usar uma vareta, como eu fiz, que é de um berço infantil, especificamente com um diâmetro de 16 mm, e em ambos os casos está inserida em furos cegos, e depois colada para que não gire, e também para mantê-la firme, porque com este material mais fino há o risco de que possa cair. Mas se você quiser ter certeza, podemos fazer isso de uma maneira um pouco diferente, ou seja, perfurar os furos completamente e fazer a vareta um pouco mais longa, e depois fixar as extremidades com a ajuda de algum tipo de pino. No entanto, isso fará com que as extremidades sobressaiam dos lados. Se você quiser que fique nivelado, cortaremos a vareta exatamente do mesmo comprimento da caixa, faremos entalhes nas extremidades, inseriremos nos furos, colaremos, e nos entalhes, colaremos e martelaremos pequenas cunhas. Elas expandem perfeitamente, então isso vai segurar muito bem. E após a cola secar, será cortado e lixado, tornando-se um elemento que, na minha opinião, ficará muito bonito. E ao mesmo tempo, a junção será extremamente forte. Quanto às divisórias internas, é simples. Dividimos a peça alongada em terços e cortamos um sulco até a metade, que será tão largo quanto a espessura do material. E fazemos o mesmo no meio das divisórias. Montamos isso, colocamos dentro e a caixinha está pronta. E por fim, claro, algum acabamento de superfície. Você pode usar um verniz de cobertura, ou deixá-lo assim naturalmente, e apenas impregná-lo com algum óleo ou cera. Depende, é claro, em primeiro lugar do seu gosto, e, em segundo lugar, do modo de uso e exposição, possivelmente as condições climáticas. Independentemente da técnica de conexão que você decidir usar para fazer uma caixa ou suporte como este, o link para todos os materiais está, como de costume, na descrição abaixo do vídeo. Obrigado por assistir, cuide-se bem, e faça algo